Olá, cabeças pensantes! Hoje eu estou gravando um especial Dia das Mães, mas eu trouxe uma mulher. Ela é uma pessoa fantástica, ela é empreendedora, ela é mãe, ela já é vó. Eu trouxe, na verdade, uma inspiração. A gente conversou um pouquinho há pouco tempo no evento e eu falei, tem que ser ela para representar todas as nossas mães, porque mãe, gente, mãe é uma coisa mais que especial. E ela também é. Mas antes, roda a vinheta. Gente, foi unânime. Assim que eu conheci ela e as pessoas conheceram ela, falaram: Meu, Luana, ela é muito maravilhosa, ela é uma pessoa simpática, humilde. E olha, ela é uma mãezona. Ela é a Dona Fumico, mas eu vou deixar ela se apresentar. Dona Fumico, se apresente, por favor. Olá, eu sou Fumiko Nagata e tenho uma família maravilhosa. Tenho 3 filhos e 3 netos e procuro ser uma mãe dedicada. Quer dizer, procuro não, eu acho que eu fui uma mãe muito dedicada e estou feliz agora com eles, todos crescidos e cada um no seu caminho. É isso mesmo. Dona Fumico, vamos começar pelo começo. Sim. Quando a senhora era jovem, o que que a senhora queria fazer da vida? A senhora já pensou em constituir família ou a senhora já pensava no lado profissional? Conta um pouquinho o começo da sua história. Bom, na minha época, as meninas sonhavam em casar, ter um lar, ter filhos, né? Ter uma casa para morar. E era esse o meu sonho, Ter uma família. ter uma família. E aí casou e logo teve o primeiro filho? Demorou? Como que foi? Não, eu comecei a trabalhar num banco, né? Porque eu sempre gostei. Quando era criança, eu brincava de banco. Eu sempre gostei dessa parte do escritório e Administrativo. administrativo. Aí eu fui trabalhar no banco com 18 anos. Eu trabalhava de dia, estudava contabilidade à noite e comecei. Aí eu me casei e eu morava em Mogi das Cruzes, no interior. E lá no interior, a gente não tinha muita chance de subir. E quando eu casei e fui transferida para a agência São Paulo, a agência matriz, lá na Rua São Bento, Sim. eu eu tive muita chance. O meu gerente, ele viu, né, e falava para ele eu fazer cursos, testes. E assim, eu comecei como escriturária lá, depois tinha a conferente, chefe de seção, e em pouco tempo que eu trabalhei em São Paulo, eu consegui, né? E aí o gerente geral, ele falou assim, eu preciso de uma secretária executiva e perguntou se eu queria fazer um curso para fazer isso. E eu já estava para sair, porque eu já tive a Nancy, né? Mas eu fui fazer o teste e passei. E aí ele ficou muito desapontado. Mas você falou que ia continuar. Ah, então a senhora teve uma baita oportunidade. Eu tinha. Só que quando a menina ficou com 1 ano, naquela época não tinha escolinhas boas. Rede de apoio. Isso, babá. Minha família morava longe, no Entendi. interior. Então, meu marido falou: não, agora você vai parar de trabalhar e cuidar da menina. E eu, E como foi isso na sua cabeça? Foi tranquilo, porque antigamente isso era natural. Parar de trabalhar para cuidar do filho. isso era o sonho da mulher, né? Ser mãe, ter uma casa. Então, eu parei de trabalhar tranquilo e cuidei dela. Depois veio a segunda, aí veio o Laércio, o terceiro, e fiquei cuidando deles. Parei de trabalhar por 15 anos, sempre cuidando da educação deles. É, um ponto muito forte que eu estudei um pouco sobre a senhora é a questão do estudo. A Sim, senhora sempre foi muito focada em relação a desenvolver eles. Mas veio da onde isso? Dessas suas oportunidades de enxergar que o mundo ele é duro e para quem não estuda é sim, pior ainda. sim, E sim.
Foi a senhora que criou essa metodologia dentro de casa? Porque a senhora veio de uma família muito humilde, que não tinha essa estrutura de Sim, estudo, sim, de não, não. desenvolvimento. E como que a senhora falou, não, os meus filhos vão estudar? Me conta aí, como É que porque foi? a minha mãe, os meus pais sempre, minha mãe principalmente, sempre achou que o estudo era muito importante. Então, eu lembro que quando eu estudava no ginásio, naquela época, ela ficava junto de mim, estudava comigo, passava a madrugada quando tinha uma prova difícil, e eu peguei dela esse costume. Esse método ali. Então eu sempre achei que o estudo, porque eu não, eu falei, não vou deixar nenhuma herança, mas vou deixar o estudo como herança. Então, vamos fazer tudo, apesar de a gente ter passado épocas terríveis com 3 filhos estudantes, mas eu sempre pensei na saúde e na educação, principalmente. Então, eu não me arrependo de ter parado de trabalhar, porque eu dediquei muito aos 3, enquanto Gente, olha pequenos. que lindo que ela falou. É o que a gente deixa, a herança que a gente deixa é o estudo e o amor, né, dona Sim, Fumiko? sim, uma família estruturada. Mas me conta, e aí eles cresceram, eles são muito próximos de idade, dona Fumiko? Ou não? São 3 anos e dois, entre o primeiro e o segundo, 2 anos e meio, e o Laércio, 3 anos. Então, casou a coisa do estudo. E aí, elas decidiram fazer faculdades assim que precisavam de muita intensidade de estudo. Uma veterinária, uma Sim, médica, que são as mais próximas. E aí não tinha grana. Ou tinha grana para sustentar essa faculdade? olha, foi muito difícil, porque eu tinha parado de trabalhar e meu marido. Só era uma É, renda? e quando foi a Nancy, principalmente, sabe, ela passou na USP, não precisou de mensalidade, só que naquela época não tinha internet, então precisava comprar livros. Livros de medicina era muito caro, então ela se virou, ela fazia plantões, tá pensando na gente também, eles pensam muito na gente, e a gente trabalhando e, bom, nessa época eu já comecei, foi assim, deixa eu voltar. Quando o meu filho, ele ficou com 9 anos, ele falou assim, mãe, eu não quero que você me leve na escola. Aí o meu mundo caiu, né? Como é que eu vou ficar enfiado Cai pra dentro de qualquer casa? mãe, né, meninas? Cai pra qualquer mãe. Eu vou ficar enfiado dentro de casa sem contar com ninguém, né? E eu não queria ser aquela mulher que o marido chega assim, ai, isso tá caro, meu filho fez isso. E Sim. eu não queria ser aquela mãe reclamona. Então, eu falei pro meu marido, eu quero começar a trabalhar, já que o Laércio quer ir na escola sozinho, né? E aí ele tinha acabado de sair de uma sociedade e aí nós começamos a procurar alguma coisa para eu fazer, Pra empreender. para empreender. Então, vimos várias coisas, mas um gerente do Banco do Brasil falou assim, ó, Nagata, compra uma lotérica, porque não precisa ir fazer compras, não sobra estoque, não, sabe? Sim. Naquela época era só jogos, então é mais fácil. Aí a gente comprou a lotérica, mas no começo foi muito difícil, porque para comprar telefone naquela época, era assim, não vinha, não se comprava assim e instalava logo, não. Demorava para você conseguir. Eu comprei de uma pessoa que já tinha, e nesse período meu filho se perdeu, coitado. Ele não estava acostumado a pegar ônibus sozinho e tal. Nossa, 9 anos, meu É, Deus. ele foi parar na polícia e não tinha telefone. Ligaram para minha casa, a minha segunda. Correu atrás, foi na casa de uma amiga, foi na delegacia resgatar o menino assim, isso aí eu pensei, nossa, como é difícil, né? Você Muito. trabalhar, estar longe e o menino perdido, né? Por aí numa Nossa, foi uma. delegacia. Nossa, sua cabeça deve ter assim pensado, gente, a culpa é Nossa, minha. eu fiquei assim, mas eu falei, não. Aí ele aprendeu, né? Porque a outra, a Nancy também, os 3 ficavam em casa, né? Sim. Mas nessa época a Nancy já estava no colegial e tal. E eu. E eles ajudavam em casa, a senhora? A senhora ensinou eles a ajudarem em casa ou não? Eles eram mimadinhos pela senhora? Não, eles ajudavam sim. Tinham tarefas Tinha, ali? tinha, tinha. Aí eu deixava tudo preparado.
E eles, né, chegavam, eu fritava, eles faziam arroz, o suco, a salada, eles faziam. Aí arrumavam a casa. E um dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu cheguei em casa e a casa estava bagunçada. Falei, nossa, mas que bagunça é essa? Aí a minha filha falou assim, ai, mãe, a gente ficou brincando, mas assim, sempre deixamos arrumadinho. E a senhora nunca elogiou a gente. Eu Uau! hoje que tá bagunçado, a senhora tá reclamando. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Aí eu entendi que eles também tinham as tarefas e eu fazia muita questão de estudo, deixava a tarefa de estudo e olhava, né? Chegava em casa. Nancy já estava no colegial, mas os outros eu chegava em casa, olhava a lição, tudo, e para ver se estavam Gente, estudando. que legal que a senhora refletiu que uma criança falou para a senhora, quer dizer Sim, assim, sim. olha isso, né? Os detalhes fazem diferença. Mas um passarinho me contou Hum, que a senhora nunca bateu nos seus três filhos. não, eu Só dava um empurrãozinho assim para dar um chacoalho, mas nunca bateu, me contaram. olha, eu sempre conversei com eles, né? Não, mas ó, na sua época era muito comum. Hoje não, hoje Uhum. tem um monte de questões e tal. Mas na sua época era muito comum bater nos filhos para corrigir e a senhora não batia. Não, eu não gostava mesmo de bater, isso eu acho que era uma ofensa. É, eu conversava, dava castigo, né? Mas bater, não, eu acho muito ruim isso aí, bater é muito ruim. É. E aí a senhora era aquela pessoa que incentivava os seus filhos. A gente precisa de, eu falo que a gente precisa de sopros de coragem, pessoas que são assim que nem a senhora incentivam. E aí chega a doutora, que agora, né, tá aí super com sucesso e fala: "Não, eu quero fazer medicina". Como caiu isso? A preocupação mesmo a USP sendo sem Uhum. mensalidade, como que foi essa preocupação? Ou a senhora falou, não, vamos junto? Ou falou, algum momento teve falando assim, ai, não sei, será que vai dar? Como que foi? Não, não, porque a Nancy, ela sempre foi esforçada, muito. E eu lembro que quando ela passou quando ela entrou no colegial, eu passei de uma escola de freiras para Colégio Bandeirantes, que era muito puxado. E ela, às vezes, ela ficava triste, ah, mãe, eu não vou conseguir. Eu falei, não, você consegue. E ela estudou, se esforçou e conseguiu, e teve ótimas notas, eu fiquei contente. E ela passou na USP sem uma, Uma estrutura, né? sem o colégio, sem o, como é que chama, aquele cursinho, sem o cursinho vestibular. Ela não precisou, ela tinha 17 anos e passou lá em Ribeirão Preto, na USP, e eu chorava muito. Não, então, a pergunta que não quer calar. A senhora viveu para os três, é a primeira a sair do ninho, da sua asa. Sim, sim. Como que foi ela ir para Ribeirão? Nossa, é O que assim, medo de ser uma mulher. sim, no começo, naquela época, a gente sempre achava que os filhos iam ficar sempre juntos, né? E quando ela passou, eu falei, nossa, não é melhor tentar em São Paulo? Aí o meu marido falou, não, ela entrou, vamos mandar ela para lá. Nossa, eu levava ela na rodoviária e chorava. Oh, meu Chorava, e Deus. ela vinha a cada 2 semanas, né? Mas assim, como eh, ela entrou na USP, não precisava de mensalidade, Tinha que sobreviver, só né? que tinha que sobreviver, ela tinha a república onde ela morava, Óbvio. ela, Roupa, livro. nossa, roupa, coitada, eu costurava as roupas dela para não ter que gastar, e ela fazia plantão, comia lá no refeitório da USP, porque disse que era horrível, e ela comia lá para economizar, ela foi muito econômica para ajudar a gente, Resiliente, né? E aí muito. veio a Andrea. André. Quero fazer veterinária. Uhum. Outro curso que é caro. Ela Sim, também conseguiu fazer esse curso. Como que foi? ela conseguiu. Ela sempre gostou de animais, então eu falei, não, você gosta de animais, então vá em frente. E é, eu acho que a Nancy gastava menos do que a André. Andréia aqui em São Paulo, porque ela
sabia do sacrifício da gente e Eu acho que sempre. também o peso de ser a mais velha, talvez, Sim, tem ela esse era. peso, né? Sim, De ela sempre ajudar foi. a mãe ali com os mais Sim, novos. ela E, sempre foi e veio o responsável. Laércio, né? Hum. Essa cabeça pensante, querer saber de TI. E o Laércio veio para o menininho da mamãe. Né? E Mas ele é muito estudioso. ele Muito é. estudioso. Eu acho que às vezes ele pausa, às vezes, para falar, porque ele tá pensando. Eu falo, Laércio, porque ele pensa muito, muito. E aí a Sim. gente conversa bastante. E eu vejo, assim, quanto que ele procura saber. Eles são. Eu acho que. A Andréia eu não tenho muito contato, mas eu percebo que eles são muito perfeccionistas. Sim. O Laércio, uma época, ele me ajudou lá na lotérica e, Aí nossa, deu briga. revolucionou. Não, não, ele Não, não revolucionou deu. a lotérica. Eu aprendi muito com ele. É. Aprendi a fazer planilha, Excel, eh, PowerPoint, tudo ele me ensinou, porque eu sempre gostei de informática, né? Olha que legal. Eu comprei o meu primeiro computador, ainda era naquela tela verde, no DOS, Uau. DOS, dois pontos, tal. Eu aprendi, eu fiz um curso pequeno e eu fui aprendendo para melhorar a lotérica mesmo, Organizar, né? para organizar, para fazer jogos no computador. Então, eu comecei assim. Naquela época, o Laércio ele ajudou, mas ele não tinha essa cabeça de desenvolver a lotérica. Mas depois, porque eu fiquei 40 anos, né? Nossa. Nossa, eu amava aquilo. Então, é isso que eu queria falar. A dona Fumiko, ela abdicou para ficar com os filhos, mas ela sabia no interior dela que ela é uma mulher empreendedora. E aí a senhora tomou esse empreendimento para a senhora que foi a lotérica, a senhora e o seu marido. Teve o episódio do seu marido não poder ir mais, né? Mas eu comecei sozinha, porque meu marido tinha um emprego. Ah, ele ficou no CLT para. Isso. Ah, eu pensei que já começou Não, junto. não, eu peguei a lotérica para eu poder trabalhar, para ajudar também no sustento, mas eu gostava. Eu sempre gostei dessa parte, eu gostava. Depois vieram, a lotérica virou banco, né? Recebia boleto, Sim, tudo. pagava, recebia, E essa ela sabe? aprendeu tudo sozinha, a contratar funcionário, Hum. a colocar na planilha, porque assim, todo empreendimento tem Uhum. não vamos romantizar, tem um monte de coisa para fazer, não dá para abrir um Sim, negócio, sim. não é tão fácil como as pessoas acham que é, né? E aí me conta, a senhora aprendeu tudo sozinha, contabilidade, controle, gestão de pessoas, como que foi tudo? Bom, eu fiz Comercial, vender, né? não, vender. Não, assim, eu aprendi muito com a lotérica, porque eu era muito tímida. E com a lotérica Não eu tem aprendi. como a E outra comunicar. coisa, existem várias lotéricas ao redor. E a gente queria fazer diferente. Então, o Lárcio veio com um monte de coisinhas diferentes e a gente colocou uma TV, fez muita coisa diferente para atrair a clientela. E o atendimento. Eu sempre falei, olha, vamos primar pelo atendimento. Porque lotérica tem, na outra esquina tem outra. Exatamente. Então, graças ao Lárcio me ajudou muito a desenvolver isso. Olha que legal, então, É. a maioria das pessoas para trabalhar com família tem aquele Não, não, conflito. ele me ensinou muito, E a ensinou senhora muito. aberta a aprender. Sim, sim, eu nunca reclamei disso. E eu acho que é por isso que a Nancy também, você vê como ela não para, né? Não para, não Ela para. quer sempre Não melhorar. para. Cada dia ela vem com uma ideia nova. Às vezes a Isso. gente quer matar ela, falando, meu, mas ela acabou de dar uma ideia, ela tá dando outra. Mas assim, aí a gente fica igual a ela, porque o exemplo, eu falo muito do Uhum. exemplo, e é verdade. A gente começa a ficar pilhada. Ela nem precisa falar, que a gente Sim. já tá pensando, porque a gente quer antecipar. Mas para antecipar sua filha tem que, assim, não sei, tem que nascer ainda, não dá. A mente dela não para. É, porque ela tem um companheiro também ótimo que é o Luiz. É Os verdade. dois, São um sabe, casal, juntos, né? é verdade. Porque se eles não se dessem bem, aí ia ser difícil. Mas, Foi sabe, uma trajetória muito bonita, assim, né? Dos dois, do empreendimento também, de abdicar, enfim. É uma história, assim, também muito de amor. Falando de amor, hum, felicidade.
Eu vejo que os seus filhos são pessoas amorosas e felizes. Sim, eles são Como a muito senhora criou amorosos. essa cultura, assim, deles serem pessoas do bem? Que eu acho que esse é o propósito, né, dona Fumiko? A gente sempre conversou, eu sempre tentei dar carinho, meu marido também é muito carinhoso, então eu acho que sempre ligando, telefonando, sabe? Dando Sempre presente. sendo presente, isso, é isso aí. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante na Dona família. Fumiko, pergunta que não quer calar. Vamos ser sinceros. Existe filho preferido? Não, Nunca! Olha que você pegava uma pegadinha com a senhora. não. Existe filho preferido? Eu acho que todos são iguais. Nossa, O eles me amor é amam. O igual? amor é igual. Cada um, Ou sabe? isso é papo de mãe? Não, não é cada um assim, em questões diferentes, né? A Nancy se preocupa muito com a minha saúde. A Andréia sempre me levando para passear. Bom, a Nancy também. E o Laércio sempre ligando, perguntando se eu estou bem, sabe? Eles se preocupam muito com a Eles nossa se saúde. completam no seu coração. Sim, É um sim. pedaço. A senhora conseguiu dividir em três. Isso, eu consegui. Não, eu amo os três igualzinho. Mas aí criou os filhos tão bem, tão felizes, dão atenção para a senhora como Muita. família. Mas veio os netos. Ah, Ser os vó netos. é melhor que ser mãe? Nossa, é maravilhoso. E eu sempre falo, eu tive a felicidade de acompanhá-los desde pequenos, porque eu trabalhei na Mega enquanto eles eram pequenos, né? Então eu acompanhava, eu levava o Felipe na escola, o Alexandre, e sempre acompanhei. E Santos é pertinho, então, sabe? Sim, sim. A senhora fazia questão ali, né? Eu trabalhei quase 9 anos juntos e sempre acompanhando os netos, né? Então, eu sempre falo que eu sou uma avó feliz que eu tive contato. Você foi Eu fui vó. vó, a minha neta também, que agora está no Canadá. Sim, sim, são Ela três, gente. ela sempre, nossa, ela morou um tempo comigo, sabe? Muito carinhosa. E a senhora, assim, a vida foi boa pra senhora. A senhora teve dois meninos e uma menina. A senhora não pode nem reclamar. Não, não Não posso. pode reclamar, só tem tudo, Eu assim, tenho, a tenho. experiência da bonequinha ali, né, de Hum, ter a sua bonequinha e de ter os dois meninos para cuidar, porque o homem tem essa coisa do sim, sim. cuidar, né? E aí, como é a sua relação com eles? A senhora também fala, vamos estudar, ou não, é só abraço e vou cozinhar uma coisa gostosa, a senhora deixa, não, deixa com os pais agora, porque eu não quero. Ah, sim, pra avó é só a parte boa. Só mimar, só. É, só a parte boa. Nossa. Que bom. E aí, a senhora estava me contando que a senhora não quer parar de estudar nunca. Não, quando aí com o tempo meu marido ficou em casa e meus filhos acharam que eu tinha que cuidar mais dele, então, é uma coisa triste, eu vendi a loja. Então, Parei. foi tudo conversado entre todos, assim. Sim, sim. Eles falaram assim, mãe, tá na hora de separar, né? É o Eles se cuidado, reúnem. né? Por causa da minha saúde, porque, assim, eu me dedicava tanto à lotérica que eu Sim. saía cedo, voltava tarde da noite, segunda a sábado, e não tinha tempo para mim, né? Às vezes eles falavam assim, mãe, vamos não sei aonde e Ah, tal. não, Ah, tô na não. lotérica. É, final de ano, eu não podia vir para Santos porque tinha aquela mega da virada aí. Eu sempre me dediquei e Sim. eu Em gostava tudo que a senhora fez, pelo jeito, né, dona isso. Fumi? Mas aí meus filhos se reuniram e falaram, mãe, tá na hora de você parar, cuidar do papai e cuidar de você mesma, né? Sim. Ter tempo de qualidade de vida. É, Mas é difícil. mas foi muito difícil. Não vamos mentir, porque deve ser, porque era a sua vida, né? É Te minha vida. motivava, horário. Isso. Aí, o que que a senhora faz hoje? Então, aí eu parei. Bom, eu sempre gostei de cantar, participava de concursos, tal, eu sempre tive aula. Aí, quando veio a pandemia, a minha professora começou a dar aula online. Isso foi ótimo. Aí, eu comecei a participar de aulas online para não parar, né? Aí tinha esses concursos online, você mandava a fita gravada e tinha, sabe, passava no YouTube. Nossa, aí eu não parei. Aí, quando acabou a pandemia, e eu parei de trabalhar, agora eu estou indo 3 vezes por semana, eu vou nessas aulas presenciais
E comecei a fazer teclado, porque aí diz que a música, assim, foi o Luiz que falou, que o cérebro tem uma parte, que é a parte da música, que melhora Sim. para desenvolver, para você não ficar, né, esquecer das coisas. Então, eu acho que a música é muito importante. Então, para cantar, você precisa decorar a letra, Sim. decorar a Usar pauta, muito o cérebro. usa muito. E aí eu não tinha tempo para fazer teclado. Sim, Aí eu comecei a fazer agora. É online, né? Porque a minha professora não tem tempo, sim. mas eu gosto, eu estudo. E é Aí, uma coisa que te faz feliz. eu gosto muito. E aí a senhora vai pra karaokê, a senhora canta pra Eu família, canto, toca o canto, teclado, já ele faz toco teclado. show. Faz show, Não, show ainda não cheguei até show lá. particular pra família? Não, ainda não cheguei lá. Mas assim, eu canto, eu pretendo, como a minha neta mora no Canadá, eu queria ir passar um tempo lá, então eu estou fazendo curso de inglês, assim, e é online, né? Mas Então tá. a vida não parou, são novas Não. metas. A senhora se redescobriu em outras coisas pra dar sentido. Sim, eu não fico parada, né? Porque ficar dentro de casa parada, dona de casa, eu não nasci para isso, né? Porque agora tem tudo pronto, você não precisa ficar se matando na cozinha. Então, Sim, sim, às vezes é até mais barato comprar as coisas, é né? verdade. Aí eu tô exercício, a Nancy se preocupa muito, então ela tem uns professores que dá aula, fisioterapia online para nós, né, de segunda a quinta. Aí eu moro num lugar que tem uma pista para andar, A senhora. então exercício é muito importante, é muito importante. É bom a senhora falar isso, porque antes a gente souber disso, que terapia, a gente conversar com um amigo ou conversar com um profissional e exercício, hoje em dia, né, a gente tá na época da depressão, a gente tá na época da Sim, tristeza. E assim, a família é muito importante, né, família é dona? muito importante. É muito importante. Então, assim, a senhora se orgulha que todos querem ficar do seu lado, quer dizer que a senhora fez o papel certo. Ah, eu sinto que fiz. É, porque Modéstia à assim. parte, eu sinto que eu fiz a minha parte. Nós fizemos a Porque nossa eles parte. procurarem a senhora, eles quererem estar do lado da senhora, mostra que, assim, tudo que a senhora abdicou, que não deve ter sido fácil, valeu a pena, Valeu, porque a senhora valeu. falou pra mim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso. E a senhora tá colhendo um monte de fruto Nossa, muito, de amor, e a senhora sente muito. esse amor. Eu sinto em todo, agora com os meus netos, nossa, olha, eu tenho, A pessoa fazer questão de ficar do lado da pessoa é porque realmente a pessoa é muito amada, porque hoje o tempo, a senhora uhum. percebe, né? A gente não tem tempo pra nada. Sim, sim. E a senhora virar prioridade das pessoas, irem visitar, se Sim, preocupar. olha, a gente se reúne muito em casa, o meu neto Felipe, a esposa dele, a Letícia, nossa, Eu vejo ele, as fotinhas, são várias fotinhas é, que eles tiram e que eles. E a vida do Felipe é super corrida, né? isso, mas quando eu falo que vou fazer um sukiyaki na minha casa, quer dizer, Pronto. uma coisa que eu sei fazer é sukiyaki, né? Então, nas reuniões eu faço tal comida sukiyaki, eu faço um pudim para Letícia, que é a Hum, namorada do Felipe. Então, sabe, eles vêm, nossa, eles não faltam a reunião nossa. E o gente, Alexandre agora está estudando, está morando sim, comigo. Ele sim. é muito carinhoso. Nossa, ele é muito carinhoso. A minha neta também, ela sempre liga lá do Canadá, porque agora dá para ligar assim Dos do vídeos, né? vídeo, né? Ficou tudo mais próximo, né, dona Ficou muito Alcimico? mais. Olha, a internet, E logo, para logo a mim, senhora vai lá visitá-la também, né? Tá estudando. vou estudar bastante para poder me virar lá. Mas me conta pra gente terminar essa entrevista. Se a senhora fosse dar um recado para as mães, né, Isso. que que estão começando, que estão divididas entre trabalho, filho, porque hoje a rotina é muito puxada. É A gente difícil. tem que fazer escolhas na nossa vida e não, Uhum, nada é fácil, né? E a gente quer que nossos filhos sejam, no mínimo, felizes, né? uhum, Mas a gente quer muito mais que felicidade. A gente quer que eles estudem, que tenham sucesso, uhum. que casem com pessoas boas. Sim, Porque o também é final da importante. vida é com a pessoa que tá do seu É lado, né? claro, é. Deixa um recado para as mães.
sobre toda essa sua força e que a senhora conseguiu, que muitas nós estamos lutando para conseguir, que é ter nossa família bem, né? Então, fale aí um pouquinho, um recado, assim, do seu coração. Então, meu coração, mães, olha, vale a pena. É muito difícil hoje em dia você uma vida muito mais corrida, mas você vai ter sempre um tempinho para cuidar dos filhos. Acompanhe seus filhos no estudo, em tudo e dá muito tempo para você dedicar à sua profissão, né, para o seu sucesso. Então, eu falo que eu, naquela época, eu tive que abdicar, parar de trabalhar, né? Mas eu acho que hoje em dia, a internet, tudo dá para você acompanhar A bem os rede de filhos. apoio A também rede de apoio, melhorou. Hoje isso, tem escolas, por exemplo, a, tem. a minha filha foi com 4 meses, com 4 meses para a escolinha, porque em muitos casos a gente não tem o financeiro ali. Uhum. Então, eu tinha que trabalhar e deixar lá na escolinha. Então, hoje a gente tem mais rede de apoio, E né? a criança desenvolve bem mais com essa rede de apoio, eu acho. Crianças que foram na escolinha desde pequenininho, os meus netos, né? Eles, A senhora percebe a diferença. eu percebo. É muito bom. Então, olha, mães, dediquem bastante seus filhos, podem trabalhar, dedicar a profissão, porque no futuro vocês vão colher o que eu estou colhendo, viu? Muita felicidade para todas as mães da Mega Imagem e seja feliz como eu. Gente, a base dessa mulher é o amor e a positividade. Eu acho que eu termino esse podcast dizendo que é muito bom conhecer pessoas assim resilientes. Ela poderia ter desistido a todo momento, mas ela preferiu ir pelo amor. Então, eu tô muito emocionada porque ela criou 3 pessoas maravilhosas e ainda tem uma vida e ela vai fazer muita coisa ainda e ela vai vir aqui pro. Se vocês quiserem, coloca aqui segunda parte dela. Aí a gente fala sobre tudo que ela tá fazendo. E quem sabe a gente faz um quadro com a Dona Fumico. Ela tem bastante coisa pra contar, viu, gente? E Ó, eu deixo aqui o recado Dia das Mães. A base de tudo, gente, é é o amor. verdade, é o amor. É o O amor. amor é a base de tudo, sabe? A dedicação, porque aí no futuro vocês vão ter os seus filhos junto de você, tá? Tempo de qualidade. Hoje ela tem Isso, tempo de qualidade. Ela tem. pode ficar perto dos filhos dela com tempo de qualidade e com gratidão, né? Muito. Feliz Gratidão. Dia das Mães para todas as mães da Mega Gente, Imagem. feliz Dia das Mães. E a gente fica por aqui. Um grande abraço.